Boa noite. Esse é o nosso trabalho de bromatologia, composta por mim, Juliana, Marcilene, Shirley e Cibélia. O assunto que nós vamos abordar são os aditivos de alimentos. Os aditivos de alimentos são substâncias utilizadas aos alimentos com a finalidade de conservar e intensificar as propriedades do alimento, sem prejudicar o valor nutricional. Seu uso é relacionado em dois aspectos: ser tecnologicamente necessário e ser de uso comprovadamente seguro à saúde do consumidor. Se não fossem os aditivos alimentares, muitos produtos consumidos no mundo moderno não apresentariam certos aspectos, nem seriam armazenados facilmente. Alguns desses produtos são salgados ou embalados, fast foods e muitos outros. Eles passam por uma rigorosa vigilância segundo a Portaria 540, de 27 de outubro de 97, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, deve-se de dizer que qualquer substância adicionada ao alimento para mudar as características natural ou propositalmente, eles obtêm aditivos. Função dos aditivos alimentares. São substâncias naturais e artificiais com valor nutritivo ou não, que se misturam intencionalmente com os produtos alimentares, para proporcionar cor, sabor, consistência, umidade, estabilidade, ajudar no processo de preparação dos alimentos, tornar mais atraentes e impedir o desenvolvimento de micro-organismos e oxidação. Aqui vamos ver alguns aditivos que são os mais comuns em alimentos e que podemos observar no nosso dia a dia. Conservantes protegem contra a ação de fungos e bactérias, aumentando sua vida útil. Como exemplo, podemos citar as frutas do supermercado, que estão sempre com aspecto brilhoso, saudável e têm a sua durabilidade maior, por conta dos conservantes que são inseridos nelas, para terem uma maior durabilidade no supermercado. Corantes conferem ou realçam a cor nos alimentos. Pode ser usado tanto industrialmente quanto na culinária, como é o caso do coloral, produzido a partir da semente de urucum. Aromatizantes conferem e realçam ou intensificam o sabor e o odor dos alimentos. Um exemplo que é simples, todo mundo conhece, são as famosas essências, que tem de vários sabores e que você encontra em supermercados de fácil acesso. São todos aromatizantes artificiais. Boa noite, meu nome é Kelly, eu faço parte da equipe Alimentos Aditivos. Vou falar um pouquinho dos aditivos empregados nas características sensoriais dos alimentos. Bom, a qualidade dos alimentos compreende basicamente três aspectos fundamentais: o microbiológico, o nutricional e o sensorial. E é evidente que o aspecto sensorial é o que está mais ligado à escolha do produto alimentício pelo consumidor. O alimento de boa qualidade apresenta características sensoriais agradáveis próprias do produto, tais como coloração, consistência, aroma e sabor característicos. A análise sensorial é a ciência ou disciplina científica usada para medir, analisar e interpretar as reações às características dos alimentos percebidos pelos 5 sentidos humanos. São eles: visão, olfato, audição, tato e paladar. Estas características ou atributos sensoriais também a ser percebidos na seguinte ordem: aparência, aroma, consistência e sabor. No entanto, o processo de percepção, a maioria ou todos os atributos se sobrepõem, ou seja, a pessoa recebe uma camada quase simultânea de impressões sensoriais. Todos os 5 sentidos são utilizados na percepção do alimento determinado à qualidade específica da sensação gerada. Particularmente, o paladar e o olfato estão intimamente ligados às apreciações do alimento e, consequentemente, o seu consumo. No entanto, a relação entre o alimento e o consumidor é muito mais complexa. É importante ressaltar sempre que a qualidade sensorial não é uma característica própria do alimento. É o resultado da interação entre alimento e homem, com suas características próprias, tais como aparência, sabor e textura, interagindo com as condições fisiológicas, psicológicas, sociológicas e culturais do indivíduo. Dando continuidade nos aditivos de produção de alimentos.
Antiumectante. São encontrados em macarrões, refrescos, suplementos e sopa em pó, e entre outros. Estes exemplos são observados no dia a dia. O aspecto seco que possuem são devidos ao antiumectante mais conhecido, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, fosfato de tricálcico, entre outros. Antiespuma é um aditivo alimentar que inibe a efervescência durante o preparo e consumo de um alimento. Exemplo de antiespumantes são refrigerantes, cerveja e champanhe. Aditivos de conservante são substâncias que impedem a alteração dos alimentos provocada por micro-organismo ou enzima, como um FINE. Antioxidante retarda o aparecimento de alterações oxidativas nos alimentos, impedindo que entre em contato com o oxigênio do ar. Acidulante aumenta a acidez, conferindo sabor ácido aos alimentos, podendo exercer a função de acidulante ou conservante. Boa noite. Através de estudos e pesquisas realizados neste trabalho, chegamos à conclusão que os aditivos alimentares estão presentes na maioria dos produtos que consumimos no nosso dia a dia. E estes têm por finalidade aumentar o prazo de validade dos produtos em gôndola, atuarem como aromatizantes, corantes e entre outras funções tecnológicas a nível de produção de alimentos. Para que haja sua liberação e aceitação no mercado, se faz necessário que passe por um processo de avaliação por órgãos responsáveis e Ministério da Saúde. Estes, se aprovados, recebem um código de identificação INS e uma lista de alimentos nos quais poderão ser utilizados. É necessário também que passem pelo sistema de rotulagem, onde venha descrito quais ingredientes estão sendo utilizados e a quantidade de aceitação de gestão diária dos mesmos. Médicos e profissionais da saúde deixam um alerta para o consumo exacerbado desses aditivos nos alimentos, podendo gerar vários problemas de saúde, incluindo desenvolvimento do câncer